Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 21, e os versos 34 a 36, nos diz assim: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, o assunto referente à volta de Jesus, especialmente nos nossos dias, tem produzido muitas especulações. Pessoas querendo justificar os seus pecados, querendo justificar a sua falta de fé, querendo continuar usufruindo dos privilégios de Deus, da casa de Deus, e também usufruindo do que o mundo oferece, do mundanismo, do desejo da carne. Sempre que esse assunto vem à tona em nossos dias, aparece alguém para questionar, aparece alguém para discordar. Mas eu não estou preocupado com questionamentos, com discordância, e não estou preocupado em agradar a homens. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Porque Paulo fez essa pergunta: por que terei que agradar a homens? Então, se você de fato é um discípulo de Jesus, e essas palavras foram dirigidas aos discípulos de Jesus, se você tem ouvido, dê os seus ouvidos agora ao Espírito e ao que ele está dizendo à igreja. No sermão de Jesus, em continuação, é chamado de sermão profético, aqui ele fala da vigilância. E tem 4 coisas que os discípulos devem ficar atentos, muito atentos, a não praticarem. Primeiro, deixar o coração se carregar. Nós temos que ter em mente que o verdadeiro cristão, ele tem domínio próprio. E se tinha uma coisa que os antediluvianos gostavam de fazer, era comer. Se tinha algo que os sodomitas desejavam demais, eram comer. Então Jesus disse para o coração não se carregar de glutonaria. E eu nunca vi uma época em que se dá tanto a churrasco, a pizzarias, de uma forma assim, em que até as coisas de Deus são substituídas. Veja bem, nós não estamos aqui falando que é pecado comer. Nós estamos falando que Jesus disse para não deixar o coração carregar do excesso de comida, da glutonaria. Tem um Provérbios que diz assim, Provérbios 23, o verso 1. Quando assentares à mesa com o governador, atenta bem para as suas palavras, para o que ele diz, e põe uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Então fique atento para esse primeiro item, essa primeira advertência que Jesus
nos dá. E tenha controle da sua gula, do seu estômago, tenha controle. Ore mais e coma menos. O outro, embriaguez. Ai, irmãos, como tem ébrios no meio do cristianismo hoje. Tem pessoas que carregam a sua mente, o seu estômago de bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. Eu ouço muito falar, vou tomar uma. Se você estiver tomando uma, pare agora. Porque depois do número 1, sempre vem o 2, o 3, o 4. É uma, é duas, é três, é quatro. Como você pode dar, irmão? Você que se diz crente, como você pode dar a mão? Como você pode dar a mão para uma arma como a cerveja, como a bebida alcoólica, que mata, que bate na mulher, que judia dos filhos? Um homem bêbado faz coisas terríveis. Um homem embriagado bate o carro, se enche de coragem para no trânsito provocar acidentes, desacatar a autoridade e maltratar o próximo. Em nome de Jesus, se você tem problema com alcoolismo, faça um tratamento. Pare de beber. Se o seu coração estiver carregado de embriaguez, você vai ficar fora do reino de Deus. Olha que foi Jesus que disse, não fui eu. Está escrito, ó. E se o vosso coração se carregar de embriaguez. Ah, irmãos, mas eu tenho controle. Ah, você tem controle? E o seu filho tem? Se o seu filho vê você bebendo apenas uma cerveja, você sabe se ele tem controle? E se ele aprender com você? Não dê essa escola ao seu filho. Não dê essa aula a ele. Ensine-o a servir a Deus com alegria. Ensine-o a servir a Deus com fé. Ensine-o a se apaixonar por um cristianismo puro e verdadeiro. Um cristianismo sem álcool, um cristianismo sem bebida, um cristianismo que vem trazer prejuízo para ele, para a família e para a sociedade. Jesus disse, olha, tome cuidado com os cuidados da vida. Irmãos, os cuidados da vida é derivado da falta de fé. Irmão, não viva sem a fé. Irmã, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar ao Senhor. Abraão tinha tanta certeza que ia morar no céu, que tinha uma cidade permanente. Ele chegou a ver a Nova Jerusalém. Ele chegou a ver Jesus. Ele tinha tanta certeza disso que ele escolheu habitar. Ele poderia muito bem construir prédios, construir edifícios, edificações suntuosas, mas ele preferiu habitar em tendas e depois Isaac e Jacó seguiram o seu exemplo. Então, não fique cuidadoso demais. Não fique desesperado, ansioso. Ah, eu tenho que formar meus filhos e eu não estou podendo. Está atrasado a faculdade. Calma.
Deus providenciará tudo. Ensine seu filho primeiro a servir a Deus e depois servir a sociedade e a família. A Bíblia diz aqui que esse dia de Jesus, o dia de Cristo, o dia do Senhor, virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. Um laço é algo repentino, improvável, e quando ele vem para prender. Quem cair no laço de Deus jamais escapará. O tempo é agora, meus irmãos. E ele diz então: vigiai em todo tempo, orando. Charles Spurgeon, ele deixou escrito assim: devemos orar antes de dobrar os joelhos e não pararmos quando levantarmos. Jesus deu exemplo. Quando Jesus não estava curando, tirando a sonequinha dele, merecida, quando ele não estava ensinando os discípulos, ele estava sempre orando. O hino 196 diz que Jesus ele obteve a completa vitória porque sempre viveu em oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, nunca deixe de orar. Vigiai, tá? Para que aquele dia não aconteça de você estar distraído, mas em pé, diante do Filho do Homem. Dê o seu like aí, se inscreva no canal aí do Josiel. Sou evangelista da Assembleia de Deus do Ipiranga, aqui na cidade de Birigui, que tem como responsável o pastor Egberto Gomes, uma igreja abençoada, com uma escola abençoada, uma escola dominical, está sob a superintendência do irmão presbítero Márcio, sua esposa Sandra. É uma igreja abençoada. Então nos ajude aí a divulgar a mensagem da palavra de Deus. A nossa intenção é levar a palavra de Deus, tanto edificando a igreja, como ganhando almas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e um ótimo dia na presença do amado Jesus. Amém.